A gente pausa um pouquinho os assuntos de política e economia para falar de uma pauta que também é extremamente importante porque, ouvinte, envolve a sua saúde. A gente está pertinho de comemorar e celebrar o Dia Mundial do Rim, 13 de março, está chegando hoje é dia 5 e por isso tem entrevista especial aqui no nosso estúdio. A gente conversa agora ao vivo com o médico nefrologista Renê Santos Neto, que é presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, médico da Fundação Pró-Renal e que todo ano vem a Jovem Pan trazer esse alerta importantíssimo aqui para nossa audiência. Boa tarde, Renê, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan mais um ano para levar essa mensagem tão importante aí para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez, Rafa, pelo convite. Obrigado, Cami, por nos receber aqui. Mais uma vez, agradecer ao Grupo RIC, à Rádio Jovem Pan, por oportunizar esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho sobre a saúde dos rins, falar sobre a importância do Dia Mundial do Rim. Já é uma parceria já da Jovem Pan com a Sociedade Paranaense, com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Bom, então vamos falar sobre a temática desse ano. Qual é o alerta principal, o que vai permear aí a campanha para 2025? Isso, vamos lá. Então hoje, o nosso tema desse ano, né, que é, só para a gente explicar, contextualizar um pouquinho, o Dia Mundial do Rim é uma iniciativa que foi criada pela Sociedade Internacional da Nefrologia em 2006 para trazer clareamento, para poder trazer esclarecimentos sobre as patologias renais. E o tema desse ano é o diagnóstico precoce. Então o tema é, seus rins estão ok? Faça o teste de creatinina e descubra. Então a nossa ideia é tentar fazer com que as pessoas descubram mais rápido, mais precocemente o diagnóstico de doença renal. Como a gente já tem alguns dados que a gente já coloca nas campanhas dos últimos anos, em torno de 800 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de algum grau de patologia renal. E um dos problemas que nós temos é que nos países de baixa e média renda, que é o caso do Brasil, a maior parte desses pacientes não sabe que tem essa doença. Então, mais de 80% desse dado que eu dei para você, de 800 milhões, estão em pacientes que estão em países de baixa e média renda. Ou seja, nós temos um problema que é associado, obviamente, ao envelhecimento, às doenças crônicas, mas também associado às condições de saúde desses países. O que a gente pode falar para o nosso ouvinte, então, que talvez, né, tenha que fazer esse acompanhamento, como todos nós ficar de olho, para não entrar nessa estatística, ou então ter o fundamental, que é o diagnóstico precoce? Exato. Acho que é importante a gente esclarecer isso para os pacientes, principalmente aqueles que são hipertensos, que são diabéticos, que são portadores de alguma patologia crônica, como um câncer, ou até mesmo os pacientes obesos ou que estejam em infecções agudas. Esses são os pacientes mais suscetíveis a apresentar algum problema de rim. Nesses pacientes é importante que se faça esse rastreio, que é feito de maneira simples, através do exame de creatinina sérica, que é um exame que você consegue coletar em qualquer unidade de saúde, das nossas 110 unidades de saúde que nós temos no município de Curitiba, e também um exame de parcial de urina, que também vai trazer elementos para que a gente possa fechar o diagnóstico. Sem ir até uma unidade básica de saúde, né? Para quem tem curiosidade, tem como a gente, pelo próprio hábito ali, no dia a dia, reparar ou conseguir identificar que tem algo errado? Isso. Quais são os sinais, né, mais evidentes? Isso é importante, Cami, essa pergunta é importante. Principalmente assim, os pacientes observarem se tem alguma alteração na coloração da urina, se apresenta espuma na urina, isso é um dado importante. Se você começa a apresentar algum tipo de inchaço, aí, principalmente inchaço, aquele edema bilateral nos membros inferiores, nas pernas, isso é importante. São dados, alterações de pressão, você que é hipertenso, que toma 2 remédios, não controla a pressão, toma 3 remédios, 4 remédios, não controla, é um dado de alerta, é um dado que você pode já significar que você possa ter alguma patologia cometendo o rim. Agora, doutor Renê, muito se fala sobre a questão da água, né? Tem que tomar bastante água, faz uma conta para saber quanto de água que as pessoas têm que tomar, mas tem que tomar na medida, não pode ser de mais, não pode ser de menos. Então, como é que funciona essa história? Que acho que é uma medida bastante simples, presente no dia a dia das pessoas, esse acompanhamento aí da ingestão de água. Eu vou falar assim de uma maneira até mais abrangente, né? Que a gente adota assim, a água ela é importante, obviamente, na prevenção dos cálculos renais, que é outra patologia que pode acometer os rins e que, obviamente, pode estar associada, se ela for de maneira crônica, né? Se você for aquele paciente que forma muito cálculo repetidamente, você pode ter problemas de doença renal crônica, que é aquela que pode levar à diálise. Mas é importante a gente ressaltar também aqui a questão da alimentação de uma maneira mais abrangente. Então, consumo de alimentos com muito sal, consumo de alimentos ultraprocessados, então os fast foods, não vou falar que a marca aqui, as marcas, para não fazer propaganda gratuita para eles, mas é importante a gente tomar
cuidado com os alimentos de fast foods, os ultraprocessados, ou aqueles alimentos prontos, né? Aquelas lasanhas prontas que a gente compra no mercado. Então tem que tomar cuidado, tentar adotar uma alimentação mais saudável. A atividade física é super importante também, então a gente procurar se manter ativo pelo menos 150 minutos de atividade física por semana é importante. E outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui também, que o pessoal não fala muito, é a higiene do sono. A gente cuidar do nosso sono também. Então, um sono regenerador, que a gente consiga dormir de 6 a 8 horas por noite, de maneira adequada, sem alterações, sem acordar à noite, sem ter problemas de apneia do sono, que é o famoso ronco, né? Então, isso também é um fator que faz com que você também tenha se você tiver péssimas noites de sono, vai deteriorando também o seu sistema imunológico e também pode causar descontrole na pressão, causar hipertensão resistente e, por consequência, o problema no rim. É uma vida saudável, né? Uma vida equilibrada, uma vida com bons hábitos que vai fazer. Mas eu quero insistir que eu tô com a minha garrafinha aqui, a Camila tá com a dela aqui também. E a minha eu tenho que dizer o seguinte, tenho que confessar que foi depois que o Renê veio aqui, no último ano, que ele viu que eu tava sem garrafinha de água aqui, que eu acabei pegando e colocando como um hábito para não esquecer mesmo. Tem uma conta, um limite? Existe algum parâmetro em relação a essa ingestão? Sim, pelo menos 2 litros por dia de líquido você deve tomar. De 2 a 2,5 litros por dia. Isso é importante. Principalmente para quem tem risco, para quem já tem histórico, por exemplo, na família de formação de cálculos, é importante manter uma ingesta hídrica abundante, né, de 2 a 2,5 litros, né? E também vale esse conselho que eu dei para vocês, a questão do sal para a prevenção de cálculo renal também. Então esse é um conselho importante, a questão da restrição do sal, de consumo excessivo também de proteínas de origem animal, então consumo muito excessivo de carne vermelha também é um fator que também pode predispor à formação de cálculos. Eu tô bem na fita, que eu sou vegetariana e tô com a minha garrafinha de água aqui do lado. Chama atenção, Renê, que você aponta, né, essa questão do problema, as doenças que afetam o rim, principalmente em países que têm uma renda mais baixa, como é o caso do Brasil, porque quando a gente olha para os índices do consumo de ultraprocessados, que você aponta aqui também como um alimento que traz maiores riscos, é justamente nesses países de menor renda, né? E aí o desafio, onde a gente tem condições como essas, de uma população que tem poucas condições, trabalha muitas horas por dia, enfrenta um transporte coletivo, né, lotado, muitas horas, acaba não dormindo o suficiente, é justamente você fazer com que as pessoas, né, adotem hábitos saudáveis em meio a uma rotina que é bastante complicada, né? A rotina da maior parte dos brasileiros. Então, que ações muito simples como essa que a Rafa adotou de levar aqui a garrafinha todos os dias depois de ouvi-lo, né? As pessoas que estão nos acompanhando podem adotar. Tá, vamos reduzir o sal quando você tiver condição ali de controlar, né? Você está cozinhando. Vamos beber um pouquinho mais de água. O que mais que é simples e que dá para fazer na rotina para garantir uma saúde melhor dos rins? Bacana. Eu acho interessante, assim, por exemplo, no caso da atividade física, a gente sabe que todo esse contexto que existe, né, por exemplo, do trabalhador que sai bem de manhãzinha, volta bem à noite, que anda de ônibus, o que ele pode fazer? Ele pode, às vezes, descer uma estação antes de casa, tentar fazer uma caminhada aí de 500, 600, 700 metros, já conta, né, 10 minutinhos a mais que ele consiga caminhar, já conta com uma atividade física para ele. Então, já é um fator que ajuda. A questão da alimentação é a alimentação responsável, né? Tentar no sentido, quando vai se servir no bandejão ou até mesmo no restaurante, não consumir muito carboidrato, não consumir muitos alimentos com excesso de sal. Quando for fazer o seu prato, tentar fazer o prato de uma maneira que tenha mais salada, que tenha mais fibras dentro da alimentação, que possa, obviamente, tentar fazer um equilíbrio. Aquilo que a gente fala, né? Tem que ter o prato, ele precisa ser colorido. Ele não pode ser um prato monocromático, porque ele vai significar que um prato monocromático, obviamente, vai ser uma alimentação menos saudável. A gente sabe que é um desafio a gente tentar manter isso dentro do nosso dia a dia, né? A questão do sono também é um fator difícil também. Mas existem alguns conselhos, por exemplo, a questão do sono, evitar o uso de telas à noite é importante, evitar o uso de cafeína à noite para não ter dificuldade de indução do sono, isso é fundamental. A cafeína é complicada. A cafeína é complicada, mas a gente está vendo aqui uma série de recomendações que, em geral, a gente já sabe que tem que ser assim, que a coisa tem que ser feita, né? É importante lembrar que se trata da nossa saúde, que é um bem absolutamente precioso, né? E que é o cuidado que vai determinar muitas vezes a qualidade de vida que nós vamos ter. Eu queria falar sobre a programação do Dia Mundial do Rim, como é que vai acontecer, esse lembrete aí para todo mundo de que o
o ano inteiro a gente tem que seguir esses cuidados. Vamos lá. René. Mês de março é um mês muito importante para nós aqui da nefrologia, que militamos aí pela causa renal. Nós temos o Dia Mundial do Rim, que é sempre na segunda quinta-feira do mês de março. Então, esse vai ser no dia 13 de março. E nós vamos ter algumas atividades que a gente vai estar fazendo durante esse período. A gente vai ter a iluminação de vários monumentos dentro da cidade de Curitiba. Nós vamos ter a iluminação da Praça 29 de Março, vamos ter a iluminação do Palácio Iguaçu, do Museu do Automóvel lá do Parque Barigui. Vamos ter iluminação também das sedes do CRM e da Associação Médica do Paraná também. E vamos ter a iluminação também da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então vai ter vários monumentos. Obviamente também do Jardim Botânico de Curitiba, que vai ser, todos esses monumentos serão iluminados na noite do dia 13 de março com as nossas cores da nossa campanha, que é as cores vermelha e azul, que são as duas cores que representam aí o rim, né, que então vai fazer essa iluminação. Além disso, nós vamos ter algumas atividades junto à população. No dia 12 de março, na Igreja do Perpétuo Socorro, em conjunto com a Unirim, nós vamos ter uma atividade junto à população de orientação, de coleta de exames, de orientação geral à população. No dia 13, em conjunto com a Fundação ProRenal, teremos uma atividade no dia todo na Praça Ouvidor Pardinho, também fazendo esse mesmo tipo de ação de orientação da população, de coleta de exames, de conscientização. E no dia 30 também fazemos um convite para a população da região metropolitana de Curitiba para que compareçam ao Parque São José, em São José dos Pinhais, onde haverá uma ação conjunta de várias clínicas de diálise aqui de Curitiba e região metropolitana, juntamente com a Sociedade Paranaense de Nefrologia, uma grande atividade que envolverá também essas ações de conscientização, mas também haverá algumas atividades de exercícios de pilates, de caminhada, de ginástica. Então vai ser um exercício bem bacana que a gente vai fazer. Em todas essas atividades haverá a coleta de creatinina sérica. E essa faz parte de uma campanha que a gente está fazendo junto à Sociedade Brasileira de Nefrologia, que disponibilizou mais de 10 mil kits no Brasil todo para a coleta de exames de creatinina para os pacientes. Sai na hora o resultado? Sai na hora o resultado. É uma maquininha que eles vão mandar para a gente, que a gente vai poder fazer o exame de creatinina nos pacientes suscetíveis, naqueles pacientes que a gente fizer a triagem dentro da campanha. Tem um fator de risco. Exato. E pacientes hipertensos, diabéticos, acima de 60 anos, obesos. Então, esses pacientes que têm fatores de risco, a gente vai conseguir fazer esse exame nessas atividades. Para o Paraná, provavelmente, porque como são 18 regionais, provavelmente a gente vai ter em torno de 550 exames disponíveis para essa população dentro das nossas campanhas que a gente fará durante o mês de março. Então, na verdade, não é mais o Dia Mundial do Rim, já se tornou um mês, a gente já está com atividades para o mês todo. Mesmo. Eu estou vendo aqui o plenarinho da Assembleia também vai ter, né? Teremos uma atividade, faço convite também para todos que possam comparecer no dia 11 de março, que é uma terça-feira. A deputada estadual Cristina Silvestre muito gentilmente ofertou esse espaço para a sociedade brasileira, para a sociedade paranaense, para que a gente possa debater o Dia Mundial do Rim e os desafios da nefrologia. Então teremos aí a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é o Dr. Moura Neto, eu estarei falando lá também, né? E o Dr. Ricardo Ackel, que é o vice-presidente da ABCTT, que é a Associação de Diálise do Paraná. René, o nosso tempo está acabando, mas como a gente sabe, né, que os hábitos saudáveis, a gente está sempre batendo na tecla que tem que ser adotados e as pessoas não adotam, vamos então tocar um pouquinho de terror aqui. Pedra no rim dói muito e hemodiálise é muito complicada, né, compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Justo, né? A pedra no rim é um problema, obviamente, mas é um problema agudo. Agora, a hemodiálise é um problema crônico. E que, de certa forma, a gente precisa ter esse diagnóstico precoce, porque hoje existem tratamentos que conseguem fazer com que a doença renal progrida menos. Até a nossa ideia, até 2050, existe uma campanha na Austrália de que você possa diminuir substancialmente o número de pessoas que entram em diálise. Eles falam de uma campanha de end dialysis, ou seja, acabar com a diálise ou reduzir substancialmente os pacientes que entram em diálise, porque hoje há um avanço muito grande nos tratamentos da doença renal. Então a gente precisa desse diagnóstico precoce para que a gente possa instituir esses tratamentos de maneira precoce. Muito bem, está feito aqui o alerta, as informações do mês, a programação intensa que vai ser feita em nome do Dia Mundial do Rim. Lembrete importantíssimo aí para nossa audiência, já providencie redução do sal, aumento do exercício físico, água e inclusive a participação
participação dentro de todas as atividades. Eu quero agradecer imensamente aqui o Renê Santos Neto, que mais uma vez, presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, médico da Fundação ProRenal, vem aqui aos microfones da Jovem Pan levar esse importante recado para toda a sociedade e os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado ao Grupo RIC, obrigado à Jovem Pan por ofertar esse espaço, obrigado Rafa, obrigado Cami por fazer as perguntas aqui, esclarecer a população, e mais uma vez a gente pede aqui que vocês dosem a creatinina. Perfeito, é isso. Vou controlar a minha, acompanhar, inclusive, Renê, a partir desse lembrete que nunca é demais, viu?